Bom dia a todos. Vamos iniciar esse nosso primeiro encontro sobre o curso de magnetismo humano online, agradecendo a presença de todos e todos os inscritos, mesmo que não estão presentes no dia de hoje, para iniciarmos o nosso estudo sobre o magnetismo. Eu vou fazer alguns avisos inicialmente, que o nosso encontro será a cada 2 semanas, com 2 horas de duração, né, das 8h30 às 10h30, horário de Rondônia. Ele será gravado e disponibilizado no grupo para os participantes. Teremos um intervalo entre essas 2 horas e poderão fazer pergunta, levantar a mãozinha e abrir o microfone e interromper a minha fala, tá? Que nós não temos pressa, nós queremos esclarecer bem os pontos que vamos conversar. A primeira parte será uma introdução ao estudo do magnetismo e, posteriormente, nós vamos aí entrar no estudo do livro O Magnetismo Humano, do Jacomelo. Aí serei eu e outros convidados para ministrar as aulas. A aquisição do livro, aí para quem tiver interesse, nós podemos depois conversar no grupo e podemos fazer uma compra coletiva, caso queiram. E a parte prática do curso vai ser, depois nós vamos acordar com cada cidade, cada região, para em um outro dia marcarmos periodicamente, nos reunirmos pessoalmente para a parte prática. Então, com essas considerações, eu os convido para fazermos a nossa prece e assim iniciarmos a nossa fala de hoje. Deus, infinita bondade, misericórdia, inteligência suprema, criadora de todas as coisas e mantenedora da vida no universo, que ainda da nossa pequenez não podemos abarcar a amplitude da sua criação, mas já reconhecemos a nossa condição de seres imortais e agradecemos por tal e pela oportunidade que nos brindou de estarmos reencarnados neste educandário de almas sob a tutela de Jesus, nosso irmão maior, modelo e mestre, que governa este orbe e conduz este rebanho pelas trilhas da evolução. Possamos, na manhã de hoje, tirar melhor proveito desse conhecimento que estamos motivados a aprender e fazer bom uso deste e de todos os recursos que a Divina Providência nos disponibiliza para o nosso e o bem de nosso próximo, com as bênçãos do Mestre. Que assim seja. Então, assim, iniciamos a nossa fala. Hoje nós vamos falar do tema que está aparecendo aí na tela, são os fluidos, e eu vou explicar as razões pelas quais nós escolhemos iniciarmos por esse tema. Aí estamos vendo a capa do livro do Jacomelo, o qual iremos estudar nos próximos encontros. Agora aqui vamos fazer um repasse dos magnetizadores clássicos. Não poderíamos deixar de fora dessa lista Jesus, mas os clássicos mesmo começa aí no Mesmer, lá de 1700 e pouco, 1800 e pouco, seguido do Marquês de Ponsegui, o Deleuze, o James Bride, o Barão do Poté, La Fontaine, temos o Mesmer, o Marquês de Ponsegui, o Deleuze, o James Bride, o Barão do Poté, o La Fontaine, Allan Kardec, Alphonse Cagné,
o Charpignon, o Gautier, o Alphonse Bouet. São esses 11 aí que são os magnetizadores clássicos que vocês irão ouvir e ver referências sobre eles durante o nosso curso. Agora aqui nós vamos trazer alguns textos da literatura espírita. Primeiramente ele diz isso aqui, ó. É obrigação do trabalhador consciente preparar-se através do estudo para que seja cada vez mais útil e eficaz nos serviços a que se propõe a realizar. Isso aqui nos chamando a atenção para a necessidade do estudo, para melhorar a utilidade e a eficácia do nosso trabalho. Continua ele. É importante ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Ainda continua: este ou aquele cooperador que desista de aprender, incorporando novos conhecimentos, condena-se fatalmente às atividades de subnível. Eu não tenho a referência desse texto, eu procurei, quando achar eu vou colocar essa referência, que é fantástica essa advertência dele. Então, para que nós não fiquemos em atividades de subnível, ou deixando de aproveitar no seu potencial máximo todos os recursos de que temos disponíveis, é por isso desse estudo que nós estamos envolvidos nele. No dicionário, quando conceitua magnetismo, ele diz, entre outras definições, que é uma força influente existente no homem e até em certos animais. Isso é do dicionário ali, da referência acima. E um outro dicionário, quando ele se refere a magnetismo animal, ele diz o seguinte, que é a influência real ou suposta que uma pessoa pode exercer sobre outra por meio de movimentos chamados passes. Isso está no dicionário. Logicamente que nós, estudando, sabemos que não é somente através dos passes, mas já é uma ótima definição aí. Uma influência real. Não é suposta para nós, ela é muito real. Mas o que é magnetismo humano? É a ciência que estuda os fluidos. Para muita gente pode ficar na mesma. E aí vem a pergunta, mas o que são fluidos? Já já vamos esclarecer também. Quais os objetivos deste curso, desse estudo que estamos iniciando? Seria desvendar os mistérios desta ciência do magnetismo, desenvolver potencialidades adormecidas no interior de cada um de nós, aprimorar o passe na casa espírita, para aqueles que são espíritas e aplicam o passe, ou se disporão a aplicar o passe, e aplicar esse recurso terapêutico em nós mesmos e socorrer os aflitos, que nós temos a mão cheias. Pessoas procurando as casas espíritas com a problemática variada, e o magnetismo pode ser um dos recursos aplicados para minimizar as dores, os sofrimentos dos nossos irmãos. No livro A Gênese, de Allan Kardec, ele conceitua o passe, então, como nós vimos lá na definição, que é a transferência de fluidos de perispírito para perispírito. Depois já foi incorporado, substituindo essa terminologia fluidos por energia. Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Mas a definição exata de passe, ou desta influência que temos uns sobre os outros, é uma manipulação de fluidos e que vai de perispírito para perispírito.
No livro Cure-se e Cure pelos Passes, também de Jacomelo, que não iremos estudar, mas talvez no futuro poderemos, ele diz o seguinte: qual seria o primeiro passo para entendermos o magnetismo humano? Aí a resposta: estudá-lo, analisá-lo, experimentá-lo e praticá-lo. Para tanto, em termos de teoria, o estudo dos fluidos é básico. Então, aqui está a resposta pela qual nós escolhemos fazer uma revisão sobre essa temática dos fluidos, para podermos entender melhor a aplicação do magnetismo, da manipulação dos fluidos. Aí já começa pela pronúncia. Como se pronuncia esta palavra? A gente vê muito que se pronuncia fluido. E não, a palavra é fluido e não fluido. Então, os estudantes, nós aprendizes de magnetismo, vamos a partir de agora pronunciar de forma correta. Fluido. Mas o que é um fluido? É uma matéria desconhecida. E é com essa matéria que nós iremos trabalhar na aplicação do magnetismo. Mas vamos adentrar um pouco para desvendar esse mistério dessa matéria desconhecida. Energia. Aqui nós nos socorremos de uma fala do nosso companheiro Cosme Massi, que é um espírita de Curitiba, um filósofo físico. Ele define energia como sendo uma propriedade da matéria. Então, energia não é matéria, é uma propriedade da matéria. Por isso, na linguagem popular, nós podemos falar fluidos ou falar energia, que dá na mesma, mas como magnetizadores, há uma grande diferença entre energia e fluido. Isso aqui é do Cosme Massi. Bom, aí vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 27. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Pergunta de Kardec aos espíritos. E a resposta: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. E aí, diante desta resposta, criou-se o conceito de trindade universal, que nós temos na filosofia espírita. A trindade universal seria o quê? Deus, espírito e matéria. Então, resumidamente, no universo só existem estas três coisas. Deus. Deus, sabemos, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Perfeito. Então, Deus criou a matéria primitiva, também chamada fluido cósmico, criou o princípio inteligente. E a partir daí, da matéria primitiva ou do fluido cósmico universal, a combinação dessa matéria primitiva vai gerar todos os tipos de matérias conhecidas e desconhecidas que temos no universo. Então, já podemos concluir que o fluido magnético é uma parcela desse fluido, dessa matéria primitiva, um tanto quanto desconhecida de nossa parte. E do princípio inteligente, a individualização desse princípio inteligente dá origem aos espíritos. No livro dos médiuns, LM ali, livro dos médiuns, no item 130, ele fala da matéria, dessa matéria primitiva. Ele diz assim: a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência.
E os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Então, isso aqui são palavras de Kardec, lá no livro dos Médiuns. Aí os estados da matéria conhecidos, porque existem infinidades de combinações da matéria primitiva, dando vários outros estados que ainda não conhecemos, mas os conhecidos, se vocês buscarem na internet, vão estar lá: sólido, líquido, gasoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, gás fermiônico, superfluido, olha aí o fluido, superfluido de polaritons. Esses 7. Tem uma outra classificação, mas é mais ou menos parecida. Só para ter uma ideia. Bom, o espírito. O que é o espírito? É uma inteligência imaterial. É uma individualidade pensante. Só que é muito difícil nós imaginarmos uma individualidade pensante sem corpo, imaterial. Quer dizer, seria invisível para os nossos sentidos, imperceptíveis para nós, da nossa dimensão. E o pensamento, o que é? Essa unidade pensante, o que é o pensamento? Segundo o Cosme Massi, também ele diz que o pensamento é um atributo do espírito. Bom, esse ser imortal, imaterial, ele vai se revestir de matérias, do corpo físico e do corpo astral ou perispírito, na linguagem espírita. O corpo físico ele é constituído de fluido, que é aquela matéria primitiva se combinando de tal forma que dá uma matéria ponderável, que é essa que nós conhecemos muito bem, que compõe o nosso corpo físico. E o nosso perispírito, ele é composto de matéria imponderável. É uma combinação de fluidos. E são esses fluidos do perispírito que nós intercambiamos com os outros, através do passe ou de outras formas que nós veremos mais adiante. Em A Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec dedica esse capítulo todinho aos fluidos. E aí aqui nós trouxemos o texto completo para estudarmos, porque tem muitos detalhes. Então, no item 5, ele diz assim: a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre a matéria mais ou menos quintessenciada. Só há realmente de espiritual a alma ou o princípio inteligente. São designados assim por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que é a matéria do mundo espiritual. Eis porque os chamamos de fluidos espirituais. Então parece um contrassenso, né? Matéria do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual tem matéria? Sim, com certeza. Quem já leu as obras de André Luiz, vê os detalhes da descrição das coisas materiais que tem nesse chamado mundo espiritual. Na realidade, são mundos materiais de matérias em outras combinações, em outras dimensões, em outros planos. Mas é matéria, por isso que ele dá esse esclarecimento aí. Continua no item 7 do mesmo capítulo: o perispírito ou corpo fluídico do espírito é um dos produtos do fluido cósmico ou daquela matéria primitiva. É uma condensação deste fluido em volta de um centro de inteligência ou alma.
O corpo perispiritual e o corpo somático têm, pois, suas fontes no mesmo elemento primitivo. Um e outro são da matéria, contudo, sob dois estados distintos. Aqui, então, a gente conclui que vestimos dois corpos materiais. Um vai se desagregar depois do fenômeno da morte do corpo físico, e o outro irá acompanhar o espírito, que irá adentrar outros planos da vida material, que nós chamamos mundo espiritual. No item 9, ele vai dizer: a natureza do envoltório fluídico é sempre correlata com o adiantamento moral do espírito. Então aqui é uma grande diferença. O corpo físico, o corpo de carne como nós o conhecemos, este praticamente tem a mesma composição, qualquer que seja a evolução do espírito encarnado. Já o envoltório fluídico, ele varia de espírito para espírito, dependendo do seu grau de adiantamento moral. Então, este é um corpo em que nós podemos trabalhar, melhorando a sua composição, o seu equilíbrio. E isso tem tudo a ver com o magnetismo, que é a manipulação deste fluido que compõe o nosso perispírito, dentre outros na natureza. No item 14 do referido livro, A Gênese, ele diz o seguinte: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam o gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Então é assim que os espíritos manipulam os fluidos nas outras dimensões, através do pensamento e da vontade. Então, quando nós lemos as obras de André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, e que tem cidades, tem prédios, tem ruas, tem praças, tem isso, tem aquilo, tudo aquilo lá é construído com o pensamento e a vontade dos espíritos que manipulam esses fluidos, dando a eles a formação de tudo isso que existe nesses outros planos. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão está para o homem. Aqui, logicamente, nós somos também espíritos, seres pensantes, usamos a vontade, mas aí temos que pôr a mão na massa para manipular a matéria da dimensão em que estamos, essa matéria mais bruta. E a matéria fluídica que compõe o nosso segundo corpo, nós vamos manipular igual os espíritos, com o pensamento e a vontade. 14 ainda, pelo pensamento, eles, os espíritos, imprimem neste fluido tal ou qual direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam, combinando-os segundo certas leis. Assim como tem as leis da física, as leis da química, da biologia, existem as leis dos fluidos, das combinações dos fluidos, em que os espíritos manipulam. E aí Allan Kardec chama que é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, ou seja, de outros planos além do nosso. Por vezes, estas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente. É suficiente o espírito pensar numa coisa para que esta coisa se reproduza. Vejam, então, como é sutil a manipulação da matéria primitiva ou do fluido cósmico, feita pelo pensamento, até pensamento inconsciente, mobiliza fluidos. E aqui entra a nossa ação de nossos pensamentos manipulando fluidos, positivo ou negativamente, porque os fluidos são neutros. Eles vão adquirir
as características daquele que estiver pensando e manipulando esses fluidos. Estes fluidos, atuando sobre o perispírito, cada qual a seu turno, reagem sobre o organismo material com o qual esteja em contato molecular. Então, esses nossos dois corpos, um interage sobre o outro, principalmente o perispírito atuando no corpo físico. E isso tem muito a ver com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio, com as doenças e com as curas das doenças, as curas reais, né? Se os eflúvios, aqui a gente vai entender como fluidos também, forem de boa natureza, o corpo físico, ressente-se de uma impressão salutar. E se são maus, a impressão é penosa. Se as emissões malignas forem permanentes e enérgicas, podem determinar desordens físicas. Há certas doenças não têm outra causa. Então vejam onde nós chegamos. Essa impressão penosa ela é muito perceptível em pessoas sensíveis, que adentram ambientes com fluidos negativos e sente essa impressão instantaneamente, sente um mal-estar. Outras pessoas não muito sensíveis não conseguem sentir a princípio, mas não deixam de absorver esses fluidos conforme a sintonia que esteja. E isso vai redundar em equilíbrio ou desequilíbrio, desordens físicas, inclusive doenças. No item 17 da mesma obra, ele diz: pela sua união íntima com o corpo físico, o perispírito goza de um papel preponderante no organismo. Se hoje nós temos já sabido que devemos ter uma alimentação saudável, o equilíbrio das emoções, atividade física e tudo mais para manter a saúde do corpo físico, a saúde do perispírito é muito mais importante, ou tão importante quanto a do corpo físico. Porque tem uma ação preponderante um sobre o outro. O pensamento do espírito encarnado, agora somos nós, atua sobre os fluidos espirituais como aquela dos espíritos desencarnados. Então, nós atuamos em cima de dois padrões de matéria. A matéria do nosso plano físico e a matéria do nosso plano espiritual, porque também somos seres pensantes, somos espíritos. E atuamos nos fluidos, que ele chama aqui de espirituais, ou seja, de outras dimensões. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, conforme seja boa ou má, saneia ou vicia os fluidos envolventes. Que aqui ele está falando do passe, ou da transmissão de fluidos de uma para outra pessoa, seja eles bons fluidos ou maus fluidos. Os meios onde abundam os maus espíritos estão, pois, impregnados de maus fluidos, que se os absorve por todos os poros perispirituais, como se absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Então veja como nós estamos rodeados de fluidos bons e maus. A absorção deles vai depender da nossa capacidade de absorvê-los ou de repeli-los. E tem tudo a ver com magnetismo. No item 20, ele diz assim: é que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real nos fluidos espirituais. Então, quando pensamos, nós gastamos fluidos.
como gastamos energia só para beber. Mesmo estando dormindo, estamos gastando energia. Por isso que repomos as nossas energias físicas com a alimentação, com a água, com a respiração. E os fluidos? Aí vem aí. Por conseguinte, nos fluidos materiais. De tal sorte que o homem tem necessidade de se reconfortar pelos eflúvios que recebe de fora. Então nós estamos nos alimentando continuamente com fluidos materiais, que é essa condensação do fluido primitivo na forma do alimento que está à nossa mesa diariamente. Nada mais é que uma condensação de fluidos primitivos na forma de carne, de batata, de arroz, de feijão e tudo mais. E os fluidos de outras dimensões nós absorvemos pelos poros perispirituais e pelos centros de forças ou chakras. Como evitar os maus fluidos? Ele diz lá no item 21. Os fluidos unem-se em razão da similitude de sua natureza. Os fluidos antagônicos se repelem. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer a influência dos maus espíritos ou dos maus fluidos, porque eles só se absorvem pela similitude da natureza. Então, se nós estamos com bons fluidos constituindo a nossa vestimenta perispiritual, estamos aptos a captar bons fluidos e vamos repelir os maus fluidos. Agora, se baixamos a nossa sintonia, a nossa vigilância, nós mudamos a nossa característica fluídica e podemos absorver fluidos negativos. Aí aqui, fazendo um parênteses, no livro agora, nos domínios da mediunidade, na página 72, ele diz assim: os maus fluidos não precisamos temê-los. A luz espiritual os fustiga ou desintegra. O grande segredo aqui está na luz espiritual, porque ela afasta ou desintegra os fluidos negativos. Por isso, a recomendação de Jesus, que brilhe a vossa luz, é de extrema importância para manter o nosso equilíbrio perispiritual, de saúde orgânica e emocional, e espiritual, claro. Voltando na Gênesis, ele diz: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis, conforme as circunstâncias. Esta ação é por vezes lenta e reclama um tratamento seguido, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Aqui já tem tudo a ver com o que nós estamos interessados, no magnetismo. Então, a influência, o efeito dessa ação fluídica de perispírito para perispírito sobre os doentes, ela varia bastante. E, às vezes, reclama um tratamento seguido, prolongado, lento, como no magnetismo ordinário. Depois nós vamos ver a diferença desse magnetismo ordinário, que também é chamado magnetismo humano, que é uma variação do magnetismo animal, como era chamado no tempo dos magnetizadores clássicos. E aí, de outras vezes, é rápida como uma corrente elétrica. Aí nós temos os exemplos da cura de Jesus, dos apóstolos, que curava de forma instantânea. E alguns médiuns de cura que também fazem esse tipo de manipulação com uma rapidez incrível.
Continua Allan Kardec. Há pessoas dotadas de um poder tal que operam sobre certos doentes curas instantâneas pela simples imposição das mãos ou mesmo por um só ato da vontade. Aí nós acrescentamos aqui, aí através do pensamento. Então veja, curas instantâneas pela simples imposição ou só pelo ato da vontade, do pensamento, que pode ser a distância, que não seria imposição de mãos. Entre os dois polos extremos desta faculdade, há diferenças ao infinito. Todas as curas deste gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela potência e a rapidez da ação. Eu grifei tudo que é fluido e magnetismo para nós verificarmos o quanto tem essa terminologia na literatura espírita, fluido e magnetismo. Até aqui vocês viram que não tem nada de energia, é só fluido e magnetismo. Aí ele continua, o princípio é sempre o mesmo. É o fluido que goza a propriedade de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Isso aqui é importante, a qualidade dos fluidos como um agente terapêutico. Como nós não temos uma capacidade brilhante ainda de manipular os fluidos, mas os espíritos têm, e eles dão uma mãozinha, nós vamos ver isso mais adiante. E circunstâncias especiais são todas aquelas condições que vão favorecer a cura, incluindo aí o karma e o merecimento, logicamente, daquele que esteja passando por problemas de saúde. No item 33, ele fala: a ação magnética pode se produzir de 3 maneiras. Nós falamos ali do magnetismo ordinário, né? Então, Allan Kardec diz que essa ação pode se dar de 3 formas. O magnetismo humano, propriamente dito, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto, ou seja, humano e espiritual juntos. Vamos especificar cada um deles. O que seria, então, o magnetismo humano? Ela é exteriorizada pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, cada um de nós temos uma capacidade para dar uma potência e dar qualidade a esses fluidos. Aqui não tem interferência dos espíritos, seria só o humano, o encarnado, o espírito encarnado, que está manipulando esses fluidos. Já no magnetismo espiritual, ela é realizada pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Então, aqui são os espíritos que estão em outros planos, que a gente chama dos desencarnados, eles atuando diretamente sobre o encarnado e acalmando, curando, provocando esse sono sonambúlico, influenciando física e moralmente o indivíduo.
é cuja qualidade está em razão da qualidade do espírito. Então, o fluido espiritual, no caso aí, depende também da qualidade moral do espírito emissor desses fluidos, que também poderão ser bons ou maus. Aqui, no caso, os bons espíritos curando e acalmando. E o magnetismo misto, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e para o qual este serve de condutor. Então, isso aqui que é de extrema importância para os magnetizadores e para os aplicadores de passe na casa espírita. Que, na realidade, o que nós usamos é esse magnetismo misto. Nós manipulamos os fluidos? Sim, mas também estamos sob a influência dos espíritos que modificam esses fluidos que nós manipulamos. Nós vamos ver isso mais adiante também. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. Aquilo que nós falamos, nós estamos manipulando uma matéria desconhecida, que é o fluido cósmico. Uma variação do fluido cósmico que permeia o nosso mundo. Como nós não temos uma visão clara dessa matéria, desse fluido, nós temos dificuldades e ainda nos falta valores morais para dar qualidades curativas a esses fluidos. E aí, com a mistura do fluido do nosso com o fluido dos bons espíritos, aí modifica as qualidades que nos faltam. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias é por vezes espontâneo, mas o mais comum é o provocado pelo apelo do magnetizador. Então, o magnetizador, ao aplicar o magnetismo, aplicar os fluidos, mobilizar os fluidos, orando, ele evoca um bom espírito para auxiliá-lo. E aí o espírito vai atuar dando as qualidades que faltam aos nossos fluidos. No 34, ele diz: a faculdade de curar pelo influxo fluídico é muito comum. Pode se desenvolver pelo exercício. Este slide também deveria ficar gravado em todo magnetizador. A faculdade de curar pelo influxo ou pela doação fluídica é comum e pode se desenvolver pelo exercício. E é essa a possibilidade que vamos explorar. Nos exercitarmos para desenvolvermos a faculdade de nos curar e de curar o nosso próximo. Logicamente, dependendo das circunstâncias. Não vamos curar tudo e todos. No item 41, é com a ajuda de seu perispírito que o espírito age sobre seu corpo vivo. Repete ele aqui. É ainda com este mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte. Então, é esse fluido que nos dá vida. No item 45, ele diz: os maus espíritos pululam em volta da terra. Os maus espíritos desencarnados. Lógico que os encarnados também existem, muitos, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo, ou seja, no nosso plano. A obsessão, que é um dos efeitos desta ação, como as doenças e todas as tribulações da vida, devem, pois, serem consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Então, vejamos, nós estamos imersos
em um planeta que tem uma psicosfera fluídica com fluidos de baixa qualidade, que é próprio da manifestação, da manipulação fluídica de grande parte dos espíritos, encarnados e desencarnados, que povoam este planeta. E aí nós sofremos as consequências. Vêm as obsessões, as doenças, as tribulações. Tudo isso faz parte da nossa convivência com os fluidos em desequilíbrio externo e que nós ainda não temos a superioridade, a luz espiritual para desintegrá-los ou afastá-los e absorvemos e aí desequilibramos em forma de doença, de emocional ou física, orgânica. Bom, estamos chegando ao término da nossa exposição, da parte inicial, e aí a conclusão é que estamos envoltos, constituindo os nossos corpos, e também mergulhados no mar de fluidos, como os peixes estão mergulhados no mar de água salgada ou doce. Aqui, simbolicamente, como os fluidos nos penetram, nos rodeiam. Bora lá, então, estudar os fluidos para melhor manipulá-los pelo pensamento com a alavanca da vontade. Esse é o nosso propósito, estudando o magnetismo e depois praticando como se recomenda. Então, aqui nós temos a referência bibliográfica de hoje, a Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, os fluidos, que vai ficar como dever de casa para todos lerem esse capítulo. Aí tem no YouTube o Fluido, sua natureza e suas qualidades, com o Cosme Massi. Só entrar aí no YouTube com essa temática e vai assistir essa palestra do Cosme Massi. Do Jacó Mello, nós temos no YouTube também o Magnetismo, as noções básicas, através desse link. E também do Jacó Mello, é muito interessante, a cura da depressão pelo magnetismo. Essas seriam as referências aí para este nosso primeira parte da nossa aula de hoje. Agora nós vamos encerrando aqui. Vamos dar um intervalo de uns 10, 15 minutinhos. 15 minutinhos, tá bom? Para tomar um café. Podem abrir agora o áudio de vocês. Se foi muito rápido, vocês quiserem, ninguém quis interferir, mas podem falar agora ou quando reiniciarmos, aí nós podemos tirar dúvidas sobre tudo isso que foi falado. Eu concluo que isso aí, para a maioria de nós que somos espíritas, já era tema conhecido e estudado, mas a gente passa, às vezes, por alto e não se atém a esses detalhes dos fluidos e do magnetismo, como Kardec o tratou nas obras básicas. Tenho dito,